5, 4, 3, 2, 1. Está começando o WordCast. Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja o horário que for que você estiver nos acompanhando aí, é sempre um prazer ter vocês aqui como nossa audiência maravilhosa, nós aqui produzindo um conteúdo de qualidade para você aí do outro lado desfrutar, assistir e avaliar todo o nosso conteúdo, tá? Primeiramente, eu já agradeço vocês por essa audiência maravilhosa. Aqui começamos mais um WordCast. O WordCast é o nosso podcast aqui da fronteira. É o nosso podcast da terra das cataratas. Aqui falamos de atualidades, aqui falamos de empreendedorismo, aqui falamos de história de sucesso. Aqui falamos de pessoas que tiveram dificuldades e superaram as suas dificuldades. Pessoas daqui de Foz do Iguaçu, pessoas aqui da fronteira, direto para o mundo, Brasil, para o mundo afora. Tá bom? Então, assim, sempre é uma honra estar com vocês aqui. Eu falo um pouco aqui também, queria falar para vocês dos investidores nossos aqui, do WordCast. Vamos falar aqui de Óticas Megavisão. Trouxe tem até uma caixinha aqui. Óticas Megavisão. Pessoal, são 10 lojas na região. Óticas Megavisão. Você precisou de óculos, precisou de armação, precisou de lente, fez a tua consulta aí. Do que você precisar de ótica, eu tive lá, pessoalmente, visitei as lojas, conversei com o José Gomes. José Gomes esteve aqui conosco, falou das lojas, falou da Megavisão. Olha, é maravilhosa as lojas, o atendimento é muito bom e o preço mais ainda. Preço maravilhoso, tá? Eles têm ali preços fixos, eles têm óculos de sol, eles têm a maior variedade. Inclusive, o maior estoque de óculos de armação de toda a região é da Óticas Megavisão. Então, eles têm o maior estoque, eles conseguem fazer os melhores preços. Precisando de óculos, lembra. Precisando de ótica, lembra. Óticas Megavisão. É um mega negócio que você vai fazer. Maravilhoso. Aproveitando também a oportunidade, quero falar para vocês da Odonto Morumbi. Odonto Morumbi. Se você precisar de algo ou estético, ou você precisar de ortodontia, você precisar de endodontia, você precisar de cirurgia, do que você precisar dar um grau aí no teu sorriso, precisar consertar, precisar fazer restauração, precisar fazer o que for. Procura a Odonto Morumbi. Fica ali no Morumbi, lógico, né? Odonto Morumbi vai estar embaixo aqui os telefones, a forma que você consegue acessar o Odonto Morumbi. Eu tive lá também, fui conhecer a clínica, fui conhecer o lugar. O lugar é maravilhoso. Maravilhoso. E os preços são muito bons, os profissionais são de altíssima qualidade. Então fica aí o recado, tá? Precisou de óculos? Megavisão. Precisou de dentista, precisou de clínica odontológica? Odonto Morumbi. Esse é o lugar. Então vamos lá para o nosso entrevistado do dia. Hoje é um dia que eu esperava essa entrevista já há alguns dias, já tinha feito o convite. A pessoa prontamente aceitou. Tá? Eu fico muito feliz hoje de poder vamos bater esse papo aqui com essa pessoa maravilhosa. Tá? Ele é mestre em administração de empresas e relações públicas. Ele é diretor executivo da CIF, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Foi diretor executivo do CODEFOZ, que é o Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Foi diretor do programa Oeste em Desenvolvimento. É o atual presidente do Conselho de Administração do Cicobi Três Fronteira. Pensa no know-how que nós estamos hoje aqui. Hoje nós aumentamos um pouco mais esse nível aqui do WordCast, entendeu? Agora nós saímos dos níveis inferiores. Hoje aqui com essa pessoa ilustre aqui, nós estamos aumentando o nosso potencial. Nós estamos aumentando aqui a nossa audiência, vamos aumentar o nosso conhecimento hoje aqui. É com muita honra que eu apresento para vocês nosso Dimas Braganholo.
Dimas, muito obrigado de estar aqui hoje junto conosco. Tudo bom, Josimar? Um prazer estar aqui junto contigo hoje, com toda a audiência aí do Worldcast. E espero que a gente consiga ter aí uma boa conversa, trocar nossas experiências aí. E, bom, pelo anúncio, pela maneira que você fez o anúncio, aí já criou uma pressão aqui agora. Mas independente aí das funções que a gente está, é importante que a gente vai conversar hoje, esse trabalho todo que a gente faz na comunidade, né? Então, acho que isso que é muito importante aí dentro desse trabalho do associativismo e do cooperativismo, que é o que a gente vai tratar um pouco hoje aqui. Né? Que maravilha, que maravilha. Dimas, de novo, volto a dizer que para nós aqui do Worldcast, da RP Comunicações aqui, é uma honra tê-lo aqui hoje conosco. Então, fazia dias que a gente já conversou e tudo, a tua agenda é muito ocupada, mas hoje teve esse tempo de vir aqui para a gente bater esse papo aqui uma hora e pouquinho, para a gente conversar aqui, procurar saber um pouco mais sobre essas associações, sobre essa situação toda aí. Vamos lá, me diz uma coisa aí para a nossa audiência maravilhosa aí. Quem que é o Dimas? Quem que é o Dimas? De onde o Dimas veio? Como que ele está aqui em Foz do Iguaçu? A família, os filhos aí? Onde cursou faculdade? Quem que é o Dimas César? Então, da onde veio o Dimas, né? Dimas é gaúcho, né? Gaúcho. Nascido em Porto Alegre, minha família toda é da Serra Gaúcha, né? Meus pais de Caxias do Sul. Caxias. A família da minha mãe do interior de Nova Prata, que também é na Serra, de uma cidade chamada Protásio Alves, uma cidade de 4.500 habitantes. Todos agricultores, né? Todos trabalhavam ali na produção, mas os meus pais já se conheceram em Porto Alegre. Então, eu já nasci e me criei na capital gaúcha, né? Então, lá que dei meus primeiros passos aí, estudei, né? E como que eu cheguei aqui no Paraná, né? Eu tenho uma irmã também, né? Isabel, uma irmã mais nova. E quanto à família, eu sou casado com a Fernanda Federigo, né? Talvez muitos até que estão aí já conheçam ela, da Fernanda, que trabalha no Instituto Polo Iguaçu. Olha aí. Né? Ela faz um trabalho social bacana e também na área, né? O projeto Trilha Jovem, né? Muitas pessoas talvez conheçam também, que ajuda jovens na área, né? Que estão em situação de risco social, né? Em parceria com o Itaipu, PTI, com várias instituições, com o Airbnb, enfim, que fazem essa ajudam a capacitar jovens, né, carentes e colocá-los no mercado de trabalho. Um programa que tem, eu acho que já chegou no 20º ano aqui. Que maravilha. Em Foz do Iguaçu, é um trabalo bacana que ela faz. Que bom. E vamos ter o nosso primeiro filhinho agora, inclusive, nossa filha, né? Nossa filha no sábado agora, inclusive. Sábado tá agora nasce aí a cesárea da Fernanda e a gente vai nascer a Clara aí, que é a nossa primeira filha. O nome dela é Clara, primeira filha. Nasce sábado agora. Nasce sábado agora. Clarinha, olha, que você venha com muita saúde, com muita alegria e muita prosperidade para você e para tua família, tá bom, filho? Aí, obrigado, Josimar. E eu cheguei em Foz do Iguaçu em final de 2004, né? Na época, eu abri uma empresa junto com alguns amigos, uma agência de comunicação, inclusive a Trafor Comunicação. A gente atuei com a agência até 2009, né? Era o meu ramo, né? Eu tinha me formado nessa área. Então, tinha alguns amigos que estavam se mudando para cá. Eu já vinha muito para Foz do Iguaçu. E aí, quer saber? Vou vir para cá. Eu tive uma empresa em Florianópolis, né? Eu tinha acabado de vender minha empresa lá. E estava decidindo aqui o que eu ia fazer da vida. Se eu voltava para Porto Alegre, se eu ficava em Florianópolis e tal. E surgiu essa oportunidade de vir para Foz. Então, vim empreender em Foz do Iguaçu, né? E a partir daí, aí que eu conheci a associação comercial. Né? Então, eu estou aqui, eu preciso conhecer empresários, né? A gente tem uma agência de comunicação, nossos clientes são os empresários. E aí eu me associei à CIF, né? Para conhecer o empresariado local. Então, comecei a participar das atividades, das ações na época, foi em 2005, né, que eu me associei. E aí começamos lá a participar das reuniões de diretoria, reuniões de conselho, missões técnicas que a CIF promovia na época e tal. E aí, lá pelas tantas, em 2008, quando ocorreu a eleição, né? O presidente à época até então era o Vanderlei Teixeira, e ele estava no seu último mandato, e quando houve a eleição, o presidente Rodinei Alamini, né, que hoje, inclusive, é o presidente do Conselho Superior da entidade, né? Ele se candidatou a presidente e me convidou a participar. Então, eu fui segundo vice-presidente na chapa junto com o Rodinei. Então, o Rodinei Alamini, presidente, o Rony Temp, né? Da Enerluz, também ex-presidente da CIF, do Codefosa, que hoje preside o Codetri, como primeiro vice, e eu assumi como segundo vice, né? E aí começamos a fazer um trabalho de reestruturação da associação comercial, né? Essa então foi a tua chegada aqui em Foz. Você abriu a empresa e se associou à CIF
para ter mais contato ali, o network, tudo, contato com os outros empresários. Essa foi a tua junção com a CIF. Exatamente. E aí que você se chegou mais próximo da diretoria, né? E foi convidado para essa posição dentro da CIF. E de lá para cá você continuou todo esse tempo dentro da CIF. Aí a história que começou, porque até então era voluntário, né? Como segundo vice-presidente, era um cargo voluntário. E eu estava atuando nesse sentido, né? De buscar conhecer o empresariado local como uma forma de prospectar clientes num primeiro momento, né? Mas depois nós começamos eu comecei a conhecer muitos os projetos que a CIF estava ligada, né? O programa Empreender, os projetos de desenvolvimento da cidade, né? A defesa dos direitos, né? E dos interesses dos empresários junto ao poder público, junto a outras instituições. Então, eu comecei a me envolver com as ações que estavam acontecendo dentro da CIF. E aí veio o convite, né? Por esse meu envolvimento voluntário, né? Acabou vindo o convite para ser segundo vice-presidente. E aí passou 1 ano e meio, né? A gente estava fazendo um trabalho de reestruturação da entidade, e aí o diretor executivo à época, isso foi em 2009, ele saiu, né? Ele pediu demissão, saiu, e nós precisávamos buscar um novo executivo. E naquele momento, eu também estava vendendo a minha participação na minha empresa e estava novamente decidindo aí o que eu iria fazer. E aí veio o convite do presidente: ó, Dimas, nós precisamos do executivo, tu tem um perfil, não quer tentar lá, vai, que dá certo. Cara, olha, eu nunca pensei na vida em ser executivo da associação comercial, nem sabia que existia essa profissão. Que a CIF, né? Voltando a dizer aqui para nossa audiência, a CIF é a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Essa instituição que nós estamos falando aqui, a CIF. Tá? E daí, Dinho, pode? Então, aí quer saber? Vamos fazer um teste, vamos testar. Né? Vamos ver, eu já estou tão envolvido aqui com as atividades da entidade, vamos assumir a operação, então, como diretor executivo. E aí, de lá para cá, isso foi em maio de 2009, e de lá para cá, continuo ainda nessa função. E dentro desse período, isso já faz 15 anos, né? Um pouquinho mais de 15 anos, fez 15 anos em maio agora. E de lá para cá, não só a partir da reestruturação administrativa da CIF, né, da profissionalização da entidade que a gente implementou, acabei me envolvendo com várias outras funções, que você até leu no início ali, né, que foi o Codefos, né? O Codefos. Nós criamos o Codefos em 2012, aí eu fui o primeiro diretor executivo até 2018, conciliando, né, a CIF e Codefos. Depois, até 2018, depois disso, quando o Danilo Vendrúsculo, atual presidente da CIF, assumiu na época, em 2018, o Programa Oeste em Desenvolvimento, né? Que é um programa regional de inovação, depois a gente vai falar um pouquinho dele também. Vamos, né? Falar. Aí eu também assumi como diretor executivo do Programa Oeste. E desde 2021, então, depois aí saída dessa função, né? Continuo executivo da CIF, mas assumi também a presidência do Conselho de Administração do Cicobi. Olha aí. Então, resumidamente, foi essa minha trajetória aí dentro do associativismo e do cooperativismo. Que foi uma coisa, Josimar, que eu gosto sempre de falar assim, que eu me apaixonei conheci e entendi quando eu cheguei aqui no Paraná. Né? Porque no Rio Grande do Sul, né, a gente tem, claro, é um estado rico, tem todas as suas qualidades, enfim, muitos problemas também, né? Muitos dos seus problemas, não só me refiro às enchentes recentes, né, mas a questão da gestão pública do Rio Grande do Sul, que tem uma série de deficiências, enfim, tem os seus desafios, né? Mas é um estado pujante, rico, né, de gente muito trabalhadora. Mas lá nós não temos essa cultura do associativismo e do cooperativismo tão arraigado como existe aqui no Paraná. E quando eu cheguei aqui em 2005, eu comecei a participar das atividades da CIF, conheci a cooperativa, né, o Cicobi, a FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais aqui do estado do Paraná, e é impressionante o que existe aqui no Paraná. Não sei se o povo do Paraná tem essa visão, né, correta ou concreta disso, mas em termos de cooperativismo e associativismo, é o estado assim, de maior referência no país hoje, disparado. Né? Mais do que São Paulo, mais do que Minas Gerais. Que dado interessante esse. Né? E em plena expansão, Dimas, você acredita que isso pode aumentar ainda mais dentro do Paraná? Com certeza, com certeza. E tem crescido muito, né? A gente acompanha muito o desenvolvimento das demais associações comerciais do Paraná, não só as principais, né, mas todas elas, né, a partir dos trabalhos que a gente desenvolve na federação, né, na FACIAP. E o associativismo do Paraná tem crescido muito, é muito forte, é muito organizado. Claro que tem seus desafios, né? Temos alguns gargalos, assim como todo segmento, mas é realmente referência, sabe? O Estado está de parabéns pelo exemplo que é
principalmente no associativismo. Que maravilha, Dimas. E a gente entrando um pouco mais dentro da CIF aqui, dentro mais local aqui, você poderia dizer para nós um pouco do histórico da CIF aí, como que a CIF iniciou, a princípio, qual que eram os objetivos da CIF, tá, dessa associação comercial aí de Foz do Iguaçu, e quantos membros são, como que funciona ali a diretoria da CIF, como que funciona a colocação dos projetos dentro da CIF? Certo. A CIF ela foi fundada em 1951, né, liderada pelo empresário Pedro Basso. Então, ela vai completar esse ano 73 anos. Né? Então, uma jovem senhora aí, né? Uma jovem senhora. Que passou por muitos desafios aí, por muitas fases, né, da cidade de Foz do Iguaçu. Na verdade, a história da CIF se confunde com a história da cidade, né? Com a história de Foz do Iguaçu. Então, muitas foram as conquistas que a cidade obteve a partir do trabalho organizado dos empresários que criaram a associação justamente para isso. Então, qual é o objetivo de uma entidade como a CIF, uma associação comercial? No primeiro momento, defender os interesses dos associados. Então, um grupo de empresários que se unem, ou para resolver um problema que seja, ou para desenvolver algum projeto, ou para pensar em algo que vai desenvolver a cidade, e juntos eles pensam nesse projeto e trabalham junto com o poder público, né? Então, lá no início, quando as associações iniciaram, não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil, o movimento foi esse, né? Vamos nos organizar aqui, porque a gente precisa resolver um problema, vamos trabalhar junto, melhor que todo mundo, né, do que trabalhar isolados. Vamos, né? crescer junto, resolver os problemas. Pensar juntos, né, nas soluções dos problemas, vamos organizar. Então, se funda uma associação, se paga lá uma mensalidade para ter um caixa e tal, e vão tocando ficha, vão fazendo algumas ações. Ao longo do tempo, e aí a CIF passou por essa crise de crescimento, foi preciso, para atrair mais empresários, fazer com que a entidade ficasse atrativa, né? Porque para você ser associado de uma associação, não existe uma obrigatoriedade para você ser associado de uma associação comercial. A associação, a filiação, ela é facultativa. Então, a associação precisa se tornar atrativa, ela precisa prestar serviços para os seus associados, para que eles se associem, paguem as mensalidades, mas que ela não fique apenas como uma representante de interesses, né? O objetivo não é só... O empresário tem que olhar para a CIF, ele tem que se sentir atraído pela CIF. Algum benefício, né? Ele tem que ter algum ganho, né? Porque, óbvio, o cerne da questão, o objetivo principal que justifica a existência de uma associação comercial é a representação dos interesses da classe empresarial. Isso não se pode perder, esse objetivo. Quando se perde esse objetivo, não tem mais a razão de ser da instituição. Mas para que ela possa fazer bem esse trabalho, ela precisa ter uma estrutura. Ela tem que ter uma maior quantidade de associados, ela tem que ter uma equipe profissionalizada, tanto na área institucional como na área comercial de serviços, para que ela possa cada vez mais crescer em número de associados e entregar retorno, valor para esses associados. Como que nós fazemos isso, né? E aí entra esse trabalho que eu te comentei antes sobre o processo de profissionalização de uma entidade. Ela precisa criar serviços e produtos que ela, em conjunto com parceiros comerciais, vai prestar aos seus associados com condições diferenciadas, seja descontos, seja condição de pagamento ou serviços exclusivos que a associação presta para esse associado, que vai atrair esse associado. Porque, por exemplo, o associado ele vai pagar uma mensalidade, né? O nosso ticket médio hoje de mensalidade, ela varia lá de R$50 até R$150, as maiores empresas, por faixa de faturamento, né? O ticket médio é 65, né? Por que vale a pena um associado pagar essa mensalidade, né? Além da defesa dos interesses dele, quando necessário, a entidade também busca no mercado parcerias comerciais onde vai negociar em escala e oferecer para esse associado serviços e produtos com desconto. Onde aquela mensalidade que ele paga, por exemplo, ele tire aquilo e muito mais, né? Então, por exemplo, digamos que você contrate lá, a gente tem uma rede de convênios, né? E aí você compra um carro ou faz uma contratação lá onde você economizou R$1.000, 1.500. Pô, isso aí já paga a mensalidade de quanto tempo? Então, esse é o objetivo. Meses, né? Meses de mensalidade. Exato. Então, além de atrair os associados, organizar os associados para a defesa dos interesses da classe empresarial, as entidades precisaram se profissionalizar para serem atrativas também comercialmente, para que seja um bom negócio para aquele associado. Aí o melhor dos mundos, porque além de ele fortalecer uma associação que vai defender ele, vai defender os interesses dele, ele ainda está ganhando com aquilo, porque a associação presta bons serviços que ele não conseguiria no mercado e por ser associado ele consegue
uma condição melhor. Olha aí que maravilha. E o Sebrae? O Sebrae é um dos cooperadores aí, é uma das pessoas que estão junto, das instituições que está junto Grande parceira. com a CIF. O que o Sebrae propõe para a CIF, que a CIF possa propor aos empresários para que fique mais atrativo aí esse olhar, esse prisma do empresário em relação à CIF? Bom, o Sebrae participa conosco em diversas atividades, né? Principal, né, uma das principais delas hoje é dentro dos núcleos setoriais e territoriais que nós temos na CIF. A gente tem um projeto chamado Programa Empreender. O que é esse programa? Maravilhoso esse programa. É onde a gente organiza as empresas ou por segmento empresarial, ou por um território específico, uma região, um bairro, ou existem também os núcleos multissetoriais, né, que envolvem empresas de vários segmentos. Como funciona isso? Em tese, as pessoas têm uma visão assim, eu sou, por exemplo, eu sou do setor de imobiliárias, né? Eu tenho uma imobiliária, vamos dar um exemplo, né? O pessoal que tem outra imobiliária aí é meu concorrente. Eu não vou conversar com esse cara não vou abrir o jogo, não vou fazer as coisas. Então, em geral, as empresas, dentro de cada segmento, têm os seus concorrentes de mercado, né? Farmácia, tem várias farmácias, são concorrentes. No programa Empreender, o que a gente faz? A gente coloca todos os concorrentes, né, na mesma mesa, quando é um núcleo setorial, ou seja, de um setor específico da economia, e juntos nós trabalhamos num planejamento organizado do desenvolvimento daquele setor. Então, vamos pensar assim, vamos citar esse exemplo. Nós temos um excelente núcleo lá dentro da CIF, que é o NIMOB, que é o núcleo das imobiliárias de Foz do Iguaçu. São mais de 20 imobiliárias que se uniram e estão desenvolvendo vários projetos para desenvolver o segmento deles. E trabalham junto? Trabalham juntos, cooperando. Cooperando. Quer dizer, antes disso, pensávamos nós que ele era o teu inimigo, vamos dizer assim, né? O teu concorrente direto. Mas, às vezes, você conversando com o teu concorrente, os dois ali, acabam tendo um projeto maravilhoso, os dois juntos, podem se unir forças, né? E ganhar com isso. Todos ganhar com isso. Tem uma frase que é cooperar para competir melhor. Então, juntos, eles conseguem se fortalecer enquanto segmento, né? Você tem uma ideia, o Unimob hoje, até fazendo uma propaganda aqui para o Unimob, quem conhecer e entrar lá, nimob.com.br. É um site onde essas imobiliárias que se organizaram em torno do núcleo criaram, é uma plataforma, na realidade, onde todos os imóveis que eles têm para venda, locação, tá? Eles colocam todos juntos num mesmo site. E eles divulgam só esse site. Eles escaparam daquelas grandes ferramentas nacionais, né, que você tem que ficar colocando o LX, enfim, e tal. Eles concentram tudo dentro de um site específico. E eles têm um relacionamento comercial entre eles. Então, por exemplo, eu sou de uma imobiliária A. Aí eu captei lá uma casa com um cliente meu e botei lá para vender. Coloquei no Unimob. Você é da imobiliária B. Se você indicar aquela venda, você fizer a venda, a gente divide o ganho. Eles trabalham em parceria. Isso, trabalham em parceria. Trabalham em parceria. E na verdade, o Dimas, a questão do associativismo, é isso, é parceria, né, Dimas? É parceria e é a união de esforços. Tá? Esse que é o grande segredo, porque óbvio que cada empresa ali continua sendo concorrente, né? Lógico. A gente não pode, não existe uma visão romântica, né? Todos são concorrentes, mas trabalhando em conjunto, organizadamente, eles fazem o mercado crescer. Eles vão ganhar muito mais enquanto coletivo. Fomenta, né? Vai fomentar muito mais aquela economia. É a mesma coisa quando você vem, por exemplo, você começa lá numa rua, numa avenida, tem 1, 2 comércios ali. E aí começam a colocar mais comércio, inclusive concorrentes. As pessoas começam a ir mais para lá. Então, gera muito mais negócio para todo mundo. E até um teste, uma vez foi feito, né, com as máquinas de refrigerante. Né? Você coloca uma máquina lá de uma marca. Vende 10 por hora, digamos assim. Se tu colocar ao lado uma máquina da concorrente, vai vender 30, 40 de cada um deles, porque as pessoas vão começar a criar o hábito de ir lá, porque naquele local ali virou um ponto comercial. E isso acontece muito com farmácia também, né? Você vê que aonde abre uma farmácia, abre outra aqui, abre outra na outra esquina, abre outra, pessoa fica, poxa vida, mas naquela esquina tem 4 farmácias. É que todo mundo sabe, todas as pessoas ficam sabendo que ali tem farmácia. Então, o número de pessoas a procurar aquele local é muito maior e todos ganham com isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Esse é o espírito. E o que a CIF ajuda nesse processo, junto com o Sebrae, né, que foi a tua pergunta? Nós temos uma metodologia específica para ajudar esses empresários, seja de um segmento, de uma região específica, né? Por exemplo, Avenida Brasil, Vila Holanda, né? Os núcleos, né? Vários que nós temos hoje, Morumbi, que estão bem organizados, a conseguirem montar um planejamento
acompanhar e executar essas ações, utilizando a força institucional, a tradição da CIF, todos os parceiros que ela consegue mobilizar, né? Prefeitura, SEBRAE, enfim, todas as instituições, né? As faculdades também, as faculdades hoje, as universidades de Foz do Iguaçu são grandes parceiros do programa Empreender. Um exemplo, né? Só para dar um exemplo para o pessoal entender. A Avenida Brasil, né? Nós fizemos um concurso com os alunos de arquitetura e urbanismo da UDC para desenvolver um projeto de revitalização da Avenida Brasil. Então, todas as turmas lá que estavam se formando fizeram vários projetos, foram selecionados os melhores, foi feita uma fusão desses projetos com as principais ideias e hoje conseguimos recursos, né, para que a prefeitura faça a licitação do projeto executivo, que já está em processo de licitação. Então, esse é um exemplo. Se a Avenida Brasil, talvez, tivesse uma associação ali só de bairro ou não tivesse organizada nesse núcleo, será que conseguiria esse projeto? Então, esse que é o aporte que a associação comercial faz, com essa metodologia que ajuda os empresários a se organizarem, né, e terem esses resultados, seja no território, seja no segmento, enfim. E até a relação com o poder público, né? Ela fica mais forte, fica mais nítida, né? Mais forte essa relação com o poder público. Me diz uma coisa, Dimas, eu sou dono de uma empresa, de uma pequena empresa, ou eu sou dono de uma empresa grande, ou eu sou dono... Como é que eu faço? Eu só chego lá na CIF, chego lá, bato na porta da CIF e ele fala, eu quero me associar. Como é que funciona? O que eu faço? Eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma empresa pequena, uma empresa grande, ou seja da forma que for, nunca tive na CIF. Nossa audiência aí, às vezes tem alguém que é empresário, ou que está querendo abrir uma empresa, ou enfim. As pessoas podem procurar a CIF de que forma? Exato, é só entrar em contato lá, nós temos o nosso telefone geral, que é o 3521-3300. Repetindo, né? Pode repetir. 3521-3300. Esse é o telefone da CIF lá. Exato. E pedir para falar com o departamento comercial. O pessoal faz uma visita, vai até a empresa e apresenta todos esses produtos e benefícios que eu falei rapidamente aqui, né, como funcionam, mas nós temos lá uma prateleira de dezenas de produtos e serviços, além desses projetos que a gente está falando. E aí a pessoa vai identificar quais desses produtos e serviços que se adequam à sua empresa. Dificilmente vai ter alguma coisa aí que a gente não consiga fornecer para um associado. Isso. E a CIF daí, ela propõe todo um auxílio, depois dessa empresa aberta, um aporte, uma mentoria, um auxílio a essa empresa associada ali na CIF. Ele vai ter todo esse aporte. Nós temos vários projetos em conjunto com o SEBRAE. Né? Muitas vezes, quando a empresa precisa, por exemplo, de um estudo de viabilidade ou um projeto um pouco mais específico de consultoria, nós encaminhamos para o SEBRAE, que já tem todo um portfólio, né, de soluções. Mas nós temos uma ação específica com o SEBRAE, que é o ponto de atendimento, onde nós temos hoje, ponto de atendimento do SEBRAE que funciona dentro da associação comercial. Lá nós temos 36 cursos, né, ou plataformas já de capacitação de todos os segmentos, né, desde gestão, liderança, transformação digital, recursos humanos, enfim, de todas as áreas, ou seja, cursos, né, especializados, gratuitos para todos os associados. Olha só. Então, a gente monta, né, as atividades de acordo com a necessidade dos associados. A gente está sempre ouvindo o associado, nós mapeamos as necessidades e vamos montando as turmas de acordo com o feedback que o próprio associado nos dá. Então, esse é um dos benefícios diretos. Isso não tem nenhum custo adicional, além de ser associado. Né? Você, sendo associado e estando em dia com as mensalidades, você já tem gratuitamente a oportunidade de fazer todos esses cursos. Acesso a todas essas informações, acesso a pessoas que têm projetos e tudo. Que maravilha. Nós tivemos na rua, o nosso repórter, Dudu, um abraço para o Dudu. Nós estivemos na rua e as pessoas lá na rua, lá na região ali da Tancredo Neves e tudo, nós estivemos caminhando por ali e tem algumas perguntas para você, Dimas. Podemos colocar no ar a pergunta? Bora lá. Estamos aqui com o Fernando, da farmácia Preço Justo, aqui do Porto Belo. Fernando, eu fiquei sabendo que você tem uma dúvida pro Dimas. Pode falar, por gentileza? Se o meu patrão for associado à CIF, qual benefício eu e o resto da equipe teria? Uma ótima pergunta, Dimas. Responde aí pra gente e a gente aguarda a resposta. Olha que interessante a Fernando, pergunta. né? É Fernando o nome dele. Não só o empresário em si, não só a empresa ali, não só o CNPJ, mas acredito que a pergunta dele tem a ver também com os colaboradores desse CNPJ. Quais são o que eles podem ter de melhoria para eles?
quando a empresa se associa à CIF? Então, no caso dos colaboradores, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é a condição que nós temos de negociação com os planos de saúde que atuam aqui em Foz do Iguaçu. O Itamed e a Unimed. Olha só. Hoje, o associado da CIF, e aí esse benefício é extensivo a todos os colaboradores, né, da empresa, são os maiores descontos que existe hoje em qualquer outra negociação. Não tem nenhuma outra instituição que tenha uma condição tão diferenciada no valor do plano de saúde como a CIF tem, tanto com a Unimed como a Itamed. Eu não vou lembrar de cabeça agora os valores, tá? Mas os descontos chegam até de 30% a 40%. Então, por exemplo, se a farmácia Preço Justo lá, Josmar, é associada, e você quiser fornecer o plano de saúde para os seus colaboradores ou oferecer para eles o desconto que tu ganhou o direito de ter por estar associado à CIF, automaticamente todos eles vão poder, eles e suas famílias, né, fazer o uso desse desconto. Então, esse é um exemplo. Um exemplo, que maravilha. Então, as vantagens não é só para o CNPJ. Não é só para a pessoa todos os colaboradores, jurídica, exato, ali em si, né, da empresa. Exatamente. Mas para os colaboradores também, a CIF propõe esses projetos também para os colaboradores. Que maravilha, Dimas, que maravilha. Nós falamos aqui sobre núcleos. Né? Existe a CIF tem esses projetos sobre núcleos. Você deu um feedback aí dos núcleos. Como que funciona esses núcleos? O Morumbi, a região do Morumbi tem um núcleo, a região do Porto Meira tem um núcleo, a região lá do Três Lagoas tem outro núcleo. Eu acredito que seja isso. Então, são setorizados, é isso? Esses núcleos, a CIF setoriza a cidade para que possa... Qual que é a vantagem? O que acontece com esses núcleos aí? Exato. A gente está cobrindo praticamente... as principais regiões da cidade hoje já têm os seus núcleos dentro da CIF, né? Dentro do que a gente estava comentando. Então, por exemplo, vamos pegar o núcleo da... Vamos dar um exemplo recente aí que a gente está negociando a criação agora, né? Que eu acho que até você esteve acompanhando lá, que é o núcleo da Vila C. É, né? o núcleo da Vila C. O núcleo da Vila C está... Pessoal da Vila C, nós estamos... Desculpa te interromper, que eu não posso perder esse gancho aqui, Dimas. O pessoal da Vila C. O que está acontecendo na Vila C hoje? Queria até dar um abraço para o Alisson, né? O Alisson que está lá na frente, o Alisson que está auxiliando lá. Eu também sou da Vila C, né? Também sou empresário ali na região da Vila C. E assim, pessoal, a gente precisa urgentemente dessa associação de empresários da região norte, né? Da Vila C e região. Nós precisamos urgentemente disso. O Dimas, junto com a diretoria da CIF, tudo teve essa... Já fizemos a primeira reunião, então ele vai falar um pouco mais aqui de como é que funciona esses grupos, esses núcleos. Então precisamos urgente montar o nosso núcleo da Vila C, tá? da região norte, a grande Vila C, né? Da Vila C região. Precisamos desse núcleo para que possamos começar a desenvolver ali programas maravilhosos dentro da Vila C e região. A Vila C merece. A Vila C passou por muito tempo uma vila muito isolada, uma vila... a associação comercial ainda é muito pequena, as questões comerciais são muito pequenas ainda. Então, eu acredito que com isso os horizontes estão abrindo cada vez mais, e eu creio que com a ajuda da CIF, com a ajuda do SEBRAE, por isso que o Dimas está aqui hoje, vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, para que possamos aí ter um caminho longo, essa associação, os empresários, porque os empresários geram emprego. Né? Os empresários, mas o empresário é a solução. O empresário faz parte, tem uma grande fatia dentro da solução dos nossos problemas. Porque é ele que gera emprego, o emprego traz dignidade, o emprego traz possibilidade, traz crescimento para nós. Então, o Dimas, por isso que eu disse lá no começo desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, a importância do Dimas estar aqui conosco hoje, e ele vai explanar um pouco mais sobre esses núcleos, né? Até interrompi ele aqui, peço desculpa, mas é que eu não podia deixar de falar sobre esse núcleo importantíssimo que está sendo desenvolvido na Vila C e região. Dimas. Então é isso, Josimar. Importante você ter falado isso, que a gente está bem no processo de formação agora do núcleo da Vila C. Qual é o objetivo, né, sendo bem prático assim, dos núcleos? Como a gente comentou antes, organizar essa ação, coordenar, ajudar os empresários a se coordenarem nas ações conjuntas que eles vão fazer. Né? Por exemplo, o núcleo da Vila Portes hoje, vamos pegar um importante bairro da cidade, né? Ele é um núcleo muito ativo,
tá com diversas ações, desde promoções que eles desenvolvem, né, de divulgação conjuntas ali da Vila Portes. A Avenida Brasil vai muito nessa linha também, né? Eles organizam lá, às vezes, pegam um sábado lá do mês e fazem ações promocionais em conjunto, colocam atrações artísticas, enfim, desde essas ações até as ações mais estruturantes que estão sendo feitas. Então, a Vila Portes hoje também finalizou um projeto arquitetônico de revitalização de várias das ruas que compõem a Vila Portes, e a gente vai entrar num processo agora de captação de recursos com o poder público para fazer essa revitalização, inclusive ali do terminal de ônibus, a Vila Portes e tal. Então, o que acontece? Quando muitas vezes surge um problema num bairro, qual é a tendência, né? O empresário levanta lá, tem algum líder que vai lá fazer, não, precisamos resolver isso aqui. Aí reúne todo mundo, né? Vamos fazer, tá, mas como é que faz? Como é que tu faz a formalidade disso? Vamos abrir uma associação do bairro, de empresários do bairro. Aí muitas vezes acaba abrindo uma associação de empresários. Mas aí você tem que arrecadar, tem que pagar contador, tem que organizar, tem que contratar gente para tocar os projetos. Então, até a associação de uma região específica crescer, e dificilmente ocorre, demora muito tempo. Então, nós fazemos o quê? Nós organizamos, as empresas se associam à CIF e nós organizamos um núcleo específico daquele bairro. E aquele bairro, ele já nasce, como a gente falou aqui, a CIF está com 73 anos, né? Vai fazer 73 anos. Uma jovem senhora, então, né? Aquele núcleo já nasce com toda a história, com toda a força institucional, com toda a estrutura da CIF, lá do nosso prédio, lá que tem 3.700 metros quadrados, salas de reuniões, parcerias institucionais com o SEBRAE, com prefeitura, com faculdades, enfim. Então, o núcleo, ele já nasce como uma associação que já tem toda uma estrutura e que já tem profissionais contratados pela CIF que vão ajudar aqueles empresários a se organizarem e a colocar em prática todas aquelas ações. Na verdade, já nasce andando, né? Já nasce andando, exatamente. A CIF proporciona isso, que acredito que eu tenho certeza que é o que vai acontecer conosco lá na Vila C. É uma queima de etapas muito grande. Porque nós vamos lá nos reunir. Poxa, tem todo aquele trabalho, nós temos que ter lá um contador, nós temos que ter lá o projeto, tem que ter todas essas coisas. A CIF, não, ela já tem tudo isso pronto. E ela tem profissionais. E tem profissionais. Especializados nesse trabalho que vão dar o suporte. Então, o núcleo da Vila C, que está sendo formado agora, vai ter uma consultora que vai dar todo o suporte para estruturar esse planejamento e acompanhar a execução das ações. Aí vamos um outro exemplo, precisou fazer um ofício para o prefeito para pedir uma melhoria ou pedir um recurso, etc. e tal. Se apenas 2, 3, 5, 10 empresários se unem e vão lá, não tem a mesma força institucional. Isso. Se nós vamos lá com o presidente da CIF, que representa 2.400 associados, todas as empresas que estão associadas à CIF hoje, essas 2.400, juntas, elas faturam mais de 10 bilhões de reais. A gente emprega mais de 30% de toda a força de trabalho de Foz do Iguaçu. Então, a CIF hoje representa 33% a 34% de toda a massa salarial que existe em Foz do Iguaçu. São mais de 18 mil empregos dados só pelas empresas que são associadas à CIF. Então, essa é a força institucional. Quando o núcleo vai conversar com uma autoridade pública ou vai pedir recurso, né, ou se organizar, ele vai ter a partir da criação do núcleo. Então, é diferente do que você começar lá no primeiro passo. Não é meia dúzia, uma dúzia de empresário que está indo falar com o poder público, né? É toda uma conjuntura que já está pronto com todas essas empresas, com todos esses colaboradores, todo esse faturamento. Então, o peso é muito maior. Exato, peso é muito maior. Exato. Dentro disso que nós estamos conversando aqui, nós temos uma segunda pergunta, Dimas, que nós vamos colocar na tela aqui, uma segunda pergunta para ti. Pessoal, mais uma pergunta aqui, dessa vez da Suzy, a nossa querida dona da Autoescola Cantu do Porto Belo. Suzy, por gentileza, que dúvida você teria para o Dimas? Dimas, o que são e para que servem os núcleos da CIF? Nós antecipamos a pergunta, né? Olha aí, nós antecipamos. Mas, enfim, acredito que nós já respondemos essa pergunta, mas a importância, né? Voltando a falar, Dimas, da importância do núcleo, né? Desses núcleos. Porque se você for pegar, eu fico pensando comigo assim, a CIF for pegar a cidade inteira de uma vez, fica meio desproporcional, né? Fica algo assim que é impossível praticamente, né? São quantos empresários, são quantas pessoas, são quantos colaboradores. Não se tem um objetivo mais concreto, né? Uma direção, né, Dimas? Agora, com esses núcleos, facilita muito mais o objetivo, facilita muito mais o interesse da região, porque
às vezes o interesse da região da Vila C é diferente do Três Lagoas. Exato, exatamente. Né? As empresas que estão na Vila C, a maior parte das vezes é diferente do Três Lagoas. Vocês têm encontrado essas adversidades? Com certeza, porque é muito importante trabalhar as regionalidades. E a gente, sempre antes de iniciar um núcleo territorial, né, o núcleo específico de regiões específicas, nós fazemos um levantamento detalhado em conjunto com o SEBRAE para ter um retrato econômico da região, né? A gente não sai propondo ações ou desenvolvendo ações sem ter um diagnóstico bem acurado do que vai acontecer e da realidade local. Então, nesse levantamento, o SEBRAE avalia todo o bairro, né, ou toda a região, a gente faz um recorte, né, escolhe uma região específica daquele bairro e é feito um levantamento detalhado de toda a atividade econômica, quantidade de empresas, quantidade de funcionários, faturamento das empresas, segmentos, tempo de empresas. Então, a gente faz um diagnóstico da região. A partir desse diagnóstico, aí nós apresentamos aos membros do núcleo, né, das empresas que fazem parte, e fazemos uma pesquisa com toda a região. Aí funcionam os grupos de WhatsApp, os cadastros de e-mail, né? Porque nós precisamos ouvir quais são as necessidades, quais são os anseios daquela região antes de definir um plano de ação. Porque muitas vezes você pode propor uma ação que está ali na tua cabeça, que tu acha que é ideal, mas será que aquilo é o melhor para o bairro? Então, é importante ouvir... Está de acordo com o interesse local, né? Exatamente, né? Não só os empresários, mas a comunidade como um todo. Né? Então, é feito esse levantamento, esse estudo detalhado, a pesquisa, depois, em cima disso, nós reunimos e fazemos um workshop, uma oficina de planejamento com os empresários daquela região. Conduzida por um mediador, né, por um consultor mediador, se formam grupos de trabalho, e aí sim, com base nesse diagnóstico, vamos definir as ações que vão ser feitas ao longo do tempo e se cria um cronograma de ações, quais são as prioridades, na área de infraestrutura do bairro, na área de capacitação, na área de negócios, enfim, né, aí o próprio grupo é que define quais as ações que vão ser feitas, orientados pelos profissionais da CIF que vão dar esse norte e depois de definido o planejamento, vão acompanhar a execução desse planejamento. Gente, que importância você ser associado hoje à CIF é muito grande, né? Um valor praticamente irrisório dentro do teu faturamento, que na verdade eu não tenho esse valor da CIF como... É um investimento esse valor da CIF. Se você for analisar tudo isso que a gente está conhecendo um pouco mais aqui, como que funciona a CIF, como que funciona esses núcleos setorizados, esse valor que a empresa... Praticamente é irrisório, mas é um investimento. É simbólico, né? É simbólico, é um valor simbólico. Mas o investimento e o que isso significa dentro da saúde da empresa, o conhecimento do empresário, as facilidades que traz para a empresa, a análise de todo o conjunto local e da cidade também, tudo. Então, a CIF é extremamente primordial para nós hoje aqui. Dimas, você falou, são quantas empresas que hoje são associadas à CIF em Foz do Iguaçu? São 2.000, nós estamos chegando a 2.400 empresas. 2.400 empresas associadas aqui, distribuídas em toda a grande Foz do Iguaçu. Isso, né? Dá em torno aí de 17% a 18% de todos os CNPJs em atividade, de fato em atividade na cidade. E isso, os colaboradores, você falou que são... deve estar chegando agora em torno de 20 mil colaboradores. 20 mil colaboradores. No último levantamento eram 18 mil e poucos, e hoje já deve ter passado de 20 mil. Dimas, que maravilha. Dimas, agora temos uma terceira pergunta lá, que tem uma outra pessoa que vai fazer uma terceira pergunta para você. Vamos analisar essa pergunta aí. Pessoal, nossa última pergunta aqui com o Luan. Tudo bom, Luan? Beleza? É o seguinte, o Luan é o nosso responsável do despachante popular Foz aqui do Porto Belo também. E Luan, por gentileza, fala a sua dúvida para o nosso querido convidado, o seu Dimas. Cara, minha pergunta é, quais são os diferenciais competitivos de uma empresa ao se associar à CIF? Falamos aqui, né, várias já debatemos bastante aqui sobre isso, mas assim, claramente, Dimas, uma empresa que não é associada, né, e só para deixar claro aqui para a gente, já para a gente terminar essa questão da CIF, para a gente entrar em outra conversa aqui, uma empresa que não é associada à CIF e uma empresa associada à CIF. Primeiro, aí é o Luan, né? Que o Luan quer saber. Eu não sei se a empresa dele é associada ou não, mas qual que é a vantagem? Além do que tudo a gente já conversou aqui, tá? E o prospecto, né? De que é e de quem não é associado à CIF.
Perfeito. Primeiro, quando uma empresa se associa à CIF, né, como a gente comentou, ela já vai diretamente ter acesso a uma série de produtos e serviços com descontos, com condições diferenciadas, que só nisso ela já vai estar ganhando dinheiro, né? Ela vai pagar aquela mensalidade, mas ela vai economizar muito mais do que aquela mensalidade. Diferentemente de uma empresa que não está associada, que às vezes não vai ter nem acesso, não vai poder, né, a ter acesso a esses produtos e serviços. Uma outra coisa que é muito importante, relacionamento e informação. Quando você começa a participar de um núcleo setorial ou das reuniões da diretoria da CIF ou desses projetos, você acaba conhecendo muita gente. E pessoas pessoas e empresas, né, que de qualidade e que vão acabar gerando muitos negócios para vocês. Então, dentro dos núcleos, uma das ações que se faz, que nós fazemos muito, são rodadas de negócios. Então, automaticamente, você participando como associado, você vai vender mais. Tu vai ter mais oportunidades de venda porque você vai acessar todos os associados da CIF, vai poder chegar mais fácil aos associados da CIF e vai conseguir promover melhor os seus produtos e os seus serviços. E uma outra é a questão de você poder aproveitar todas as informações e participar diretamente, porque muitas vezes na associação comercial, quando vai acontecer um investimento na cidade, quando vai acontecer alguma ação que vai gerar impacto na cidade, as autoridades, né, estão sempre lá, né, então as autoridades públicas, presidentes de outras instituições estão sempre participando, estão sempre, né, porque hoje na sede da CIF, eu acho que é importante colocar isso, talvez ajude a esclarecer, não é só a associação comercial. O prédio da CIF hoje, que tem 3.700 metros quadrados, 3 andares, lá dentro funciona a central do empreendedor. Então, todo atendimento para os MEIs, para os microempreendedores individuais hoje de Foz do Iguaçu é feito na central do empreendedor. É um atendimento executado pela prefeitura, né, todo o piso térreo lá, ocupado pelos servidores da prefeitura que fazem todo esse atendimento. Tem a junta comercial, são 18 instituições que nós temos lá no total. Tem o Sicob, tem a cooperativa, tem o Conselho de Desenvolvimento, a Junta Comercial que eu já falei, tem o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, a Garante Oeste, a Garante Coop, né, que é uma sociedade garantidora de crédito, as instituições vinculadas ao turismo, como o Visit Iguaçu, o Fundo Iguaçu. Então, o prédio da CIF hoje, nós batizamos ele como Centro Integrado de Desenvolvimento Regional. Então, ele não é só a sede da CIF, né? Ele é um espaço, né, onde todas as principais instituições que pensam o desenvolvimento da cidade se reúnem. Então, é lá que as grandes discussões da cidade acontecem. Então, você estando associado e participando disso, você consegue ter acesso às informações, muitas vezes até antes, né, do que vai acontecer, informações de mercado. Você consegue ter acesso aos estudos, às pesquisas que a CIF desenvolve lá no seu departamento de comunicação. O networking em si. Um networking em si. E um networking qualificado. Qualificado. Bastante qualificado. Então, fica aqui, pessoal, a dica lá. O prédio da CIF, ele, como o Dimas disse aqui, não é só a CIF, tem muita coisa lá. Muita coisa, algo fantástico, entendeu? Então, assim, quem não conhece, pode ir lá para conhecer, Dimas, para olhar qual que é o endereço lá do prédio da CIF. Lá é a rua Padre Montoya, 490, fica ali no centro, bem em frente ao terreno da antiga Santa Casa. Né? É uma área de esquina, ali no total são 3.700 metros quadrados. E um outro benefício também, Josimar, é as condições diferenciadas para aluguel de toda a estrutura. Nós temos um auditório, temos 6 salas de reuniões, né? Inclusive uma sala de reuniões onde cabe 120 pessoas, né? Uma sala muito bonita, muito bacana. E você quiser fazer uma reunião da empresa, reunir a equipe, enfim, você tem uma condição diferenciada, praticamente só para cobrir os custos lá quando vai alugar uma estrutura assim. Tem um restaurante que funciona lá de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Você pode fazer eventos lá também no Espaço Gourmet. Tem um café, né, o Café do Empreendedor, que funciona dentro da CIF. Então, eu tomo toda a estrutura para que seja, de fato, a casa do empresário. Então, a gente gosta muito de chamar a CIF dessa forma. É a casa do empresário. O empresário quer saber como fazer negócio, como se formalizar, para conhecer a cidade, né, conhecer o que está acontecendo em termos de projetos para o desenvolvimento da cidade. Lá é o local. Que maravilha. Maravilha. Então, está aí o Dimas, diretor executivo da CIF, esclarecendo aqui tudo como é que funciona a CIF, essa nossa associação maravilhosa, tá? De comercial e empresarial de Foz do Iguaçu. Tá? Dimas, uma explicação maravilhosa. Vamos falar um pouquinho aqui, Dimas, sobre o CODEFOS. CODEFOS é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social de Foz do Iguaçu. Como surgiu? O que é? Como que funciona esse conselho aí? Pode só dar uma pincelada para nós aí. O CODEFOS tem uma história
bacana. Aí Você foi diretor desse Sim, conselho. sim. A gente ajudou a escrever a lei do Codefos em 2012, né? Ele foi criado em 2012, dia 12 de novembro de 2012. Como é que surgiu a ideia de criar o Codefos? Historicamente, a CIF tinha um projeto, talvez algumas pessoas vão lembrar, os mais antigos, né? Que eram as 18 bandeiras da CIF. Né? A CIF reunia as principais entidades da cidade, do turismo, da logística, outras entidades do comércio, se definia uma pauta específica que era apresentada aos candidatos a prefeito e os candidatos a governador. Então, os candidatos iam lá na CIF, assinavam aquele compromisso com aquelas pautas, e beleza, era feito um evento lá, tirava fotos, ia no jornal, aquela coisa. Ok, mas aí depois, não necessariamente eles se comprometiam com aqueles projetos e acabava o diálogo, né? Nós não tínhamos uma ferramenta para acompanhar a execução daqueles projetos que eram definidos. O candidato chegava ali, fazia promessa, era eleito, a gente só ia ver ele daqui 4 anos, né? Exatamente. Parece que eles ressurgem, né? Exatamente. Maravilhosamente depois de 4 anos. Aquele compromisso que ele assinou lá, muitas vezes, né, ficava, na maioria das vezes... promessa de campanha, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente pensou, não, em 2012, a diretoria e o conselho da CIF, à época, falou, não, vamos parar com isso, a gente só está perdendo tempo, vamos estudar outras cidades, enfim, que conseguiram levar isso a cabo, que tiveram sucesso nesse processo. Beleza. Aí nós saímos estudando cidades em Santa Catarina, como Jaraguá do Sul, Rio do Sul, própria Florianópolis, tinha uma entidade e tal, e que fomos cair em Maringá. Maringá tinha sido já criado, já tinha bons resultados com o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que começou de um projeto lá, de não foi uma revitalização, mas vamos chamar assim, uma refundação da cidade que começou em 1996. Maringá teve lá um secretário que foi preso, né, um secretário da Fazenda que foi preso porque pagou coisas pessoais com dinheiro da prefeitura. Então a cidade estava num momento muito ruim e a sociedade local falou, ou a gente vai embora de Maringá ou nós vamos salvar essa cidade aqui e vamos fazer ela dar certo. E aí começou o movimento Repensando Maringá, que acabou culminando uns anos depois na criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E a gente foi lá estudar esse case e achamos que era o case que mais tinha a ver com a nossa realidade local e trouxemos para Foz do Iguaçu, a partir, né, do Conselho Superior da CIF, estudamos a minuta de lei, todo o processo de organização, de construção, né, de como se organizaria um Conselho de Desenvolvimento. E aí apresentamos para os candidatos a prefeito de 2012 uma pauta única, em vez daquelas 18 pautas lá, uma pauta só. Nós queremos criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Está aqui a minuta de lei, ele vai funcionar assim, 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 assado. Passou aqui a eleição, nós vamos sentar juntos e nós vamos juntos pensar um projeto de desenvolvimento para a cidade. Pauta única, né? Ok. Aí todos assinaram, né? Concordaram, passou a eleição, daí na época venceu o Reni Pereira, né? Foi na eleição de 2012. E aí, ainda na gestão do Paulo McDonald, né, do prefeito Paulo, foi criado o Conselho de Desenvolvimento. Passou na Câmara, todos os vereadores aprovaram, e a partir do início de 2013 a gente começou a estruturação do Conselho. Aí fizemos um workshop, reunimos 150 pessoas no Hotel Internacional, lá de Foz, e também apoiado por um consultor, usando um pouco dessa metodologia que a gente já tinha no programa Empreender, né, para organizar um plano de desenvolvimento da cidade. Foi contratado o primeiro plano de desenvolvimento, porque até então, não sei se você lembra, Josimar, não sei quanto tempo você está em Foz do Iguaçu, acho que talvez mais tempo que eu, mas a Foz do Iguaçu sempre tinha aquela coisa, aquela guerra, o que é mais importante, o comércio ou o turismo? Né? O que é mais importante? O que é mais forte? Qual o segmento da economia que é mais importante? É o turismo, mas quanto que o turismo representa? Quanto que o comércio representa? Quanto que a logística representa? Nós não tínhamos isso mapeado. Não tinha. E aí nós contratamos, na época, um plano de desenvolvimento econômico, onde a gente conseguiu mapear exatamente todas as vocações, as principais vocações econômicas de Foz do Iguaçu e o quanto cada uma representa. Então, nós vimos que as 4 principais áreas, né, os segmentos econômicos, né, que mais representam a nossa economia: turismo, logística, saúde e educação. Só que nós conseguimos fazer um mapeamento de exatamente onde estava a renda que cada segmento gerava. E isso desenvolveu um plano de desenvolvimento. Qual foi esse plano de desenvolvimento? Né, resumidamente, separar o corredor logístico do turístico, e aí que ganhou força, a partir disso que ganhou força o projeto da segunda ponte, da perimetral leste, do novo Porto Seco, que vai sair agora. Foi nesse momento ali, em 2014, que nós definimos esses projetos como fundamentais.
Além de separar o corredor logístico do turístico, nós tínhamos que, ou seja, por que separar o corredor, né? Porque os caminhões ainda passam ali na Avenida Paraná, Sim. né? na Dificulta todo o trânsito, vira aquele... Então, a partir do momento que a perimetral, o Porto Seco, né? A duplicação também da rodovia das Cataratas estiver pronto, e o aeroporto, né, que depois foi ampliado e tal, todos esses gargalos, a gente de fato vai poder ver a economia de Foz do Iguaçu crescer. Naquele momento a gente não tinha esse plano. Olha. Só que nós não tínhamos dados que embasassem esse plano. Um outro ponto, aumentar o tempo de permanência do turista. A partir de 2014, todos os esforços das entidades, se você for observar, tanto do Codefós, da CIF, do Contur, do Fundo Iguaçu, do Visit Iguaçu, foi o quê? Atrair mais mais opções de atrativos turísticos para Foz do Iguaçu, para que o turista ficasse mais tempo. Que naquela época, a taxa de permanência do turismo era 2,8 dias. Quase 3 dias, né? 2,8. Visitava Itaipu, o comércio paraguaio, as cataratas e embora para casa. E ia embora. Hoje já chega quase uma semana. Então isso faz com que? Isso faz com que mais dinheiro seja injetado dentro da nossa economia. Então, o que nós fizemos na época foi o mapeamento das atividades propulsivas. E isso mudou a forma de ver o desenvolvimento. Então, você pode ver que de lá para cá, os planos de governo dos prefeitos sempre acabam citando algo nesse sentido. Porque a gente conseguiu fazer esse embasamento. E qual é o objetivo do Codefós? Né? Se a gente pudesse resumir, é pensar Foz do Iguaçu para os próximos 20, 30, 40 anos. Né? O foco do Conselho não é ficar resolvendo coisas do dia a dia. Isso aí a Prefeitura tem que fazer. O Conselho está ali para reunir todas as entidades da cidade, as principais, e a gente pensar um rumo para o nosso desenvolvimento. Que maravilha, que maravilha. Eu não fazia a mínima ideia do Codefós, a importância do Codefós para Foz do Iguaçu. Não no imediato em si, mas numa projeção de sustentação econômica e social dessa cidade de Foz do Iguaçu. Porque a cidade de Foz do Iguaçu merece, né, Dimas? Eu falo assim, igual você perguntou, quanto tempo que eu moro em Foz do Iguaçu? Eu nasci aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai veio para cá para trabalhar na Itaipu, já disse isso várias vezes aqui. Meu pai veio para trabalhar na Itaipu, nós ficamos por aqui. Eu nasci aqui em Foz do Iguaçu e moro aqui em Foz do Iguaçu até hoje. Acompanhei todos os ciclos, maioria, né, pelo menos dos ciclos daqui de Foz do Iguaçu, dentro da minha idade aí. Fiquei muito feliz mesmo. E, Dimas, você também é atual presidente do Conselho, do Conselho de Administração do Cicobi, Três Fronteiras. Você é o presidente do Cicobi. O Cicobi, só para a gente pontuar aqui, o Cicobi é um banco? O Cicobi, que diferença tem o Cicobi hoje? Porque as pessoas estão andando na cidade, olha, vê o Cicobi, tem lá um caixa, paga a tua luz, paga a tua água, enfim. O Cicobi, ele é igual ao Bradesco? Ele é igual ao Itaú? O Cicobi, qual que é a diferença que tem? Ele é um banco? Como é que funciona? Então, o Cicobi é uma instituição financeira cooperativa. Ele tem todos os serviços que um banco tem, mas ele não é banco. Ele é uma cooperativa, ou seja, cada cooperado, cada pessoa que abre uma conta, que compra lá sua cotinha capital, né? Seja qual for o valor, ela é dona do Cicobi. Então, a cooperativa hoje, o Cicobi Três Fronteiras, tem, nós estamos com 59 mil cooperados, estamos chegando aí a 60 mil cooperados, e cada um desses cooperados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, são donos da cooperativa. Então, o processo de gestão, né, o modelo de gestão do cooperativismo financeiro, ele permite isso. Né? Nós temos uma central que funciona em Brasília, né? Onde tem o nosso banco, o Bancob. Lá nós temos o Conselho de Administração do Cicobi Nacional. Nos estados nós temos as centrais, que reúnem as cooperativas que estão aqui na ponta. Hoje nós somos 386 cooperativas Cicobi espalhadas pelo Brasil. O Cicobi Três Fronteiras é uma dessas cooperativas, mas nós temos uma gestão nossa aqui que funciona, né, com o conselho de administração, com uma diretoria executiva, o conselho fiscal, os delegados da nossa cooperativa, Cicobi Três Fronteiras. Da mesma forma que nós, existem outras 385. Somos vinculados a um mesmo sistema, mas cada cooperativa tem a sua autonomia, a sua gestão. E os cooperados, quando você entra lá numa cooperativa, né, você se torna um dono, você compra uma cota, como se você estivesse comprando ações daquela cooperativa. E você faz parte, tem direito a voto, você participa da gestão. As cooperativas hoje fazem uma devolução das sobras que banco nenhum faz.
né? Quem tem conta aí nos bancos tradicionais, alguns que você citou aí, né? Você já viu no banco dividir resultado com o cliente? Nunca. Eu faço parte do Sicoob, né, dessa associação, tem minha conta lá, todos os cartões e tudo do Sicoob, e eu recebo todo ano lá a minha parcela da cooperação, né, do Sicoob. Como sócio do Sicoob, recebo minha parcela lá. Você recebe tanto no dia 31 de dezembro, que é os juros ao capital, né, que a tua cota capital está lá, conforme a tua movimentação, você já recebe uma valorização dela, e depois, ali no mês de março, abril, você ainda recebe uma outra devolução, que aí sim é o resultado das sobras. Isso, exatamente. Então, aí para que todos nós pudéssemos entender a diferença do Sicoob, nós estamos aqui com o presidente administrativo do Sicoob, e a diferença dos outros bancos tradicionais. Aí. Então, nos bancos tradicionais, eu lanço um desafio aqui. Eu queria ver qual banco tradicional, o Dimas, a mesma pergunta que você fez para mim, eu vou fazer aqui para o pessoal. Vai devolver parte aí desse lucro entre os associados? É difícil, né? Eu acredito que não. Você só encontra no Sicoob. Sicoob maravilhoso. A minha agência é a Agência Lida Vilar. Queria mandar um abraço aí para a minha gerente ali, a Michele, para... esqueci o nome da outra moça lá. E das moças, de todos ali, das pessoas, até o segurança, você entra ali dentro do Sicoob da Vilar, o segurança é uma pessoa super gentil, uma pessoa que conversa com todos. Realmente você se sente em casa. Entra no Sicoob, você se sente em casa. Só para a gente finalizar aqui esse bate-papo nosso aqui, infelizmente já passou 1 hora, pouco que nós estamos aqui. Passou rápido, hein? Passou muito rápido, Dimas. Eu creio que pela tua experiência, pelo teu know-how aí, pela tua vivência dentro do mundo dos negócios, dentro do empreendedorismo, uma história de sucesso, quantas pessoas você já ajudou a ter sucesso, a ter validação das tuas empresas, a realização do sonho pessoal, porque, na verdade, a empresa, o negócio, ele faz tanto parte nossa que é o sonho, né, da pessoa. A pessoa tem vontade de ter alguma coisa, tem vontade de empreender, tem vontade de ser dono da tua empresa, que essa empresa tenha sucesso. Pessoal, vão lá na CIF, conversa com as pessoas lá. Lá tem profissionais, né? Como o Dimas já explanou aqui, já falou, tem profissionais que vai te ajudar em tudo. Vai te ajudar aí desde o início, desde todo o espectro econômico da região que você quer montar o teu negócio, uma orientação, vão ter todas essa ajuda, esse apoio ao novo empreendedor, ao novo empresário, como os antigos também, que precisam se renovar, né, Dimas? Precisam acompanhar aí a evolução do mercado, e a CIF é o ponto certo e ideal. Também agora, Dimas, eu gostaria que você deixasse para nós aí um conselho. Um conselho para a pessoa, tanto jovem, ou a pessoa ou que quer empreender, que deseja dar um passo na frente dar um passo para frente do empreendedorismo, dos negócios, ter o seu próprio negócio. Eu queria que você pudesse dar um conselho aí, tanto para o jovem ou para meia idade, ou que seja a pessoa já na sua idade um pouco mais avançada, mas que deseja fazer esse empreendimento. Tá certo, vamos lá. Acho que é importante, Josimar, aqui olhar um pouco para lá. Acho fundamental a pessoa, né, você que vai abrir um negócio, buscar informação. Busque se cercar de informação e de pessoas que conhecem aquele mercado, que vão poder te ajudar, para que você, quando empreender, você consiga fazer isso com segurança, sabendo onde você está pisando, para que os riscos sejam minimizados, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa com um sonho, com uma vontade muito grande de fazer algo, de fazer alguma coisa diferente, mas sem ainda as ferramentas necessárias para fazer. Isso. A taxa de não sucesso quando isso acontece, infelizmente, ela é grande no Brasil. Mas quando você procura instituições, né, como o caso da CIF, como o Sebrae, que vão te instrumentalizar e que vão te ajudar a dar os primeiros passos, com certeza já é uma vantagem competitiva, porque você vai ter informação, você não vai partir do zero e você já vai conseguir, digamos assim, queimar algumas etapas dentro desse processo.
que não é simples, né? Às vezes o pessoal romantiza muito no empreendedorismo. Empreendedorismo não é fácil ser empreendedor. Não só no Brasil, né? Porque era difícil, não é isso. Ser empreendedor tem os seus desafios. Agora, quando você se prepara, os resultados que você obtém depois, com a consistência que você vai ter se você se preparou, aí ninguém te segura. Aí o céu é o limite. Maravilha, maravilha. Dimas, muito obrigado por essa conversa aqui. Sentimos aqui que nós crescemos aqui, nós aqui com a nossa audiência, nós crescemos hoje um pouco mais a nossa experiência. E falando de negócio, falando de sucesso, queria deixar para vocês aqui um recado. Quando você precisar de farmácias preço justo. Farmácia preço justo é aquelas amarelinhas. É aquela que você chega, que você procura, você está com a receita, você está com... precisa de um medicamento, está lá gripado, enfim, precisa de alguma coisa relacionada à farmácia, perfumaria. Procura as farmácias preço justo. É nossa, é aqui de Foz do Iguaçu. Farmácia Preço Justo, tem várias farmácias aqui em Foz do Iguaçu. Ela é daqui, ela é da cidade, ela é de Foz do Iguaçu, ela é nossa, ela é da Tríplice Fronteira, da Terra das Cataratas. Tá? E também falando de negócio, eu queria dizer para vocês, HS Consórcio. HS Consórcio é o lucro certo. Tá? HS Consórcio a nível Brasil, muitas empresas já aderiram, muitas empresas estão ganhando com isso, porque aqui na nossa região é o lucro certo, representante do HS Consórcio. Eu já fui lá, já conheci as lojas, tem várias lojas, agora inauguraram em Medianeira, inauguraram em Cascavel também. Pessoal, aproveita, passa lá, faz uma visitinha, dá um alô pro Luciano lá, fala que viu nós comentando aqui sobre isso, entendeu? Sobre o lucro certo. Você tem o teu dinheirinho lá, quer investir em alguma coisa? Lucro certo, você nunca vai perder. Lá o lucro é certo. Dimas, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui junto conosco, por esse bate-papo. Fiquei muito feliz quando você aceitou vir aqui explanar um pouco mais para a gente sobre a questão da CIF, sobre a questão do Codefós, o Cicobi, tudo como funciona. E a nossa audiência, creio que vai assistir esse episódio aqui e vai dar um joia lá para nós lá. Tá bom, Dimas? Eu muito que agradeço, obrigado. Josimar. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Um grande abraço aí a toda a audiência do podcast. E é isso, cara. Divulgar Foz do Iguaçu, divulgar os exemplos de Foz. E parabéns por divulgar o empreendedorismo e todo esse trabalho que você tem desenvolvido aqui. Maravilha, muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Tenha uma semana maravilhosa, cheia de alegrias e realizações e fé em Deus. Um abraço.